Pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos apresentar aqui, né, sobre o bem-estar animal na avicultura. Eu e meus colegas Tássia Rodrigues e Wellington Santos. Vamos iniciar. Dando início sobre o assunto, o bem-estar animal na avicultura, ele é um tema de grande importância, tanto para ponto de vista ético, quanto para ponto de vista econômico. E essas aves nesse sistema intensivo pode levar a diversos problemas de bem-estar, se não forem adotadas medidas adequadas. Vou expor agora pontos críticos desse bem-estar animal. Como ponto crítico, a gente necessidade de criação, a qualidade do ar, o sistema de manejo, o enriquecimento ambiental e o bem-estar no abate. E agora eu vou falar sobre cada ponto desses pontos críticos. Iniciando pela densidade da criação, né, que é a alta densidade de aves em aviários, que pode levar a problemas como canibalismo, que é, no caso, quando as aves elas ficam estressadas e começam a se bicar e consumir a própria carne, pode levar a doenças e também a dificuldade de expressar os seus comportamentos naturais. Temos também a qualidade do ar, onde a má qualidade do ar nos aviários, causados pela alta concentração de amônia que é presente, digamos, na urina, a poeira e outros gases que, tanto de dentro do aviário quanto de fora, pode levar a problemas respiratórios, a irritação ocular nas aves e a redução da imunidade. Diz respeito ao sistema de manejo, práticas de manejo inadequado, como o manejo brusco, a captura e o transporte inadequado, ele pode causar estresse e lesões nas aves. E a falta de enriquecimento ambiental pode levar ao tédio, à frustração das aves e levar a comportamentos estereotipados e à mutilação. O comportamento estereotipado seria, como ela não tem um espaço para se locomover, não tem um enriquecimento ambiental adequado, ela começa a ter comportamentos repetitivos sem motivo algum. E o manejo no abate, sendo um manejo inadequado, ele pode causar sofrimento adequado nas aves. E garantir também que o abate seja realizado de forma... E é importante garantir que o abate seja realizado de forma rápida e humanitária, para não causar prejuízo à carne. E como consequência desse, digamos, mal-estar, a gente tem a redução da produtividade, a piora da qualidade dos produtos, problemas de saúde pública e impacto na imagem da indústria, já que se a gente tem um mal-estar, se a gente causa um mal-estar na cidade, elas vão ter um déficit na produção da sua carne, e isso vai causar tanto problemas na saúde pública como impacto na imagem da indústria, que é quem produz essa carne. Primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está assistindo em qualquer horário. Irei dar continuidade falando sobre as recomendações do bem-estar animal. Do bem-estar das aves, perdão. Alguma das recomendações é a ambiência e o ambiente, manejo, alimentação, hidratação, saúde e controle sanitário e comportamentos naturais. Primeiramente, falando sobre a ambiência e o ambiente, temos a temperatura e a ventilação. A temperatura e a ventilação adequadas são cruciais para o conforto térmico e a saúde das aves, pois evita o estresse térmico, que é o calor e o frio, e problemas respiratórios. Um exemplo de temperatura é os pintinhos recém-nascidos, que sua temperatura fica entre 32 a 44 graus Celsius. Para evitar temperaturas no galpão, é utilizado termômetros estratégicos localizados para monitorar diferentes áreas do galpão. E em relação à ventilação,
ela é essencial para renovar o ar, reduzir a concentração de gases tóxicos como a amônia e o CO2 e controlar a umidade. Alguns sistemas que são utilizados na ventilação natural, aberturas laterais e em relação artificial, ventiladores, que garantem a uniformidade e o fluxo de ar. Temos também a iluminação. A iluminação ela é uma influência direta no comportamento e saúde e desempenho produtivo desses animais. Um tipo de iluminação que é utilizado nesse tipo de criação é as lâmpadas LEDs, com intensidade moderada entre 10 a 20 lux para frangos de corte, 34 e 40 para para galinhas de postura. Além disso, deve-se evitar luzes muito fortes, que pode causar estresse ou fraqueza e limitação da atividade dessas aves. Temos também o espaço suficiente, que deve ser evitado superlotação, porque a densidade populacional é essencial para prevenir o comportamento agressivo, promovendo o bem-estar e evitar problemas de saúde nesses animais. E por último, temos as camas e os pisos. As camas e os pisos, para uma cama ideal e um piso ideal, para garantir uma cama e um piso ideal para esses animais, alguns materiais são utilizados, como a navalha, a palha de arroz e o bagaço de cana. As camas devem ser secas, macias e com espessuras em média de 5 a 10 centímetros. E ainda devem ser regularmente espalhadas para não ocorrer um acúmulo de umidade. Pode passar. Agora, falando em relação ao manejo, existem 3 tipos de manejo na criação desses animais. O manejo inicial, que é a fase dos pintinhos, o bem-estar durante o crescimento e o manejo de transporte e abate. Pode passar. Iniciando pelo manejo inicial, que é a fase de pintinhos, esse manejo ele é adequado nas primeiras semanas de vida e é essencial para o desenvolvimento e saúde desses animais. Primeiramente, temos a chegada desses animais, que deve-se assegurar que o ambiente esteja aquecido entre 32 a 44 graus Celsius, que é a temperatura ideal para esses animais, antes da sua chegada. A água e a ração devem ser disponíveis imediatamente. Deve ser utilizado água morna, entre 20 a 25 graus Celsius, para evitar o choque térmico. Devem ser utilizados papéis ou bandejas nas camas para facilitar o acesso à ração. Em relação à zona de conforto, os pintinhos eles são muito sensíveis a frio e calor. E deve ser utilizado, como eu falei anteriormente, termômetros para verificar temperaturas na altura dessas aves. E por último, em relação a não, pode voltar. E por último, em relação a esse manejo, temos os primeiros cuidados, que é garantir a uniformidade dos lotes, separando pintinhos fracos para o cuidado especial, monitorar o consumo da ração e água para identificar possíveis problemas e evitar práticas dolorosas, como... Ah, não, aqui já é em outra relação, pode passar. Temos agora o manejo do bem-estar durante o crescimento. Nessa fase, o objetivo é garantir que as aves cresçam saudáveis, com o conforto e sem estresse. Primeiramente, temos as práticas dolorosas que devem ser evitadas, como o corte dos bicos, ao menos que seja necessário. Em relação ao espaço e o conforto, deve ser monitorado para a densidência para evitar a superlotação, que pode causar estresse, agressividade e competição por recursos.
deve-se oferecer enriquecimento ambiental, como poleiro, materiais para ciscar e estimular comportamentos naturais. E por último, em relação a sinais de estresse. Para se observar esses sinais, deve-se observar esses sinais, como a vocalização excessiva, perda de penas ou redução do consumo de alimentação. E rapidamente resolver esses problemas para não ocorrer problemas futuramente. Pode passar. E por último, em relação ao manejo, temos o manejo do transporte. Do transporte e abate. O transporte e abate, eles são uma etapa crítica, pois o estresse e o manejo inadequado pode comprometer o bem-estar dessas aves. No transporte, deve-se minimizar o tempo desses animais dentro dos veículos. O ideal é manter o transporte abaixo de 4 horas, utilizar caixas ou gaiolas de transporte ventiladas e adequadas ao tamanho das aves, e deve ter cuidado no manuseio dessas aves para evitar lesões. E em relação à insensibilização no abate, utilizar medidas humanizadas como a insensibilização eletrônica ou com gases, para garantir que as aves não sintam dores na hora do abate. Pode passar. Falando agora sobre alimentação e hidratação, a alimentação e a hidratação são um dos fatores mais importantes para a saúde, desenvolvimento e desempenho produtivo dessas aves. Deve-se utilizar alimentações balanceadas. Essas alimentações balanceadas, elas devem ser ajustadas à necessidade nutricional, de acordo com a fase desses animais, como o início, o crescimento, o término e a postura. Deve-se também garantir uma água limpa e fresca, porque a hidratação adequada é tão importante quanto a alimentação, pois a falta de água pode prejudicar o consumo da ração e causar desidratação rapidamente. E em relação à disponibilidade e o acesso, deve-se disponibilizar comedores e bebedouros suficientes para evitar a disputa e assegurar o acesso de todas as aves. Pode passar. Falando agora sobre a saúde e o controle sanitário. Deve-se prevenir as doenças. A prevenção das doenças é uma etapa fundamental para o bem-estar desses animais e a produtividade do plantel. Isso inclui estratégia de manejo, vacinação e biossegurança. Em relação ao monitoramento, o acompanhamento contínuo das aves permite a identificação precoce de problemas e a rápida implementação de medidas corretivas. E o isolamento e o tratamento. Quando ocorrem doenças nessas aves, é importante isolar e tratar rapidamente para minimizar os impactos. Vai passar. E por último temos o comportamento natural, que promove a expressão desse comportamento. Promover a expressão desses comportamentos melhora o bem-estar e pode até impactar positivamente o desenvolvimento produtivo. Alguns dos comportamentos que eu trouxe aqui é o ciscar, o empoleirar, o banho de poeira e a interação social. Mesmo que seja difícil ocorrer essas práticas em produção intensiva, mas é importante produtores de menores produção utilizar esses métodos para desencadear ainda mais esse comportamento natural nessas aves. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco, sobre os avanços no bem-estar animal na agricultura. Falando aqui um pouco sobre ainda, uma parte introdutória, o bem-estar animal na agricultura ele tem sido um alvo de crescente atenção nas últimas décadas. A
crescente conscientização dos consumidores sobre as condições de criação dos animais, juntamente com as exigências de mercado e regulamentações mais rigorosas, tem impulsionado a busca por práticas mais sustentáveis e éticas na produção avícola. Tem alguns sistemas de criação alternativos, né, que possibilitam que essas aves elas tenham uma melhor qualidade de vida, por exemplo. Tem esse sistema cage-free aqui, ou na tradução literal, livre de gaiolas, onde essas galinhas, essas aves, vão ficar soltas, só que dentro dos galpões. Elas não têm acesso a uma área externa, mas só que elas não ficam presas em gaiolas, como geralmente ficam aquelas galinhas que são para produção de ovos, aquelas que fica cada uma na gaiola recebendo alimentação ali mesmo, não tem muita movimentação aí. Elas não estão presas em gaiolas individualmente, elas têm acesso livre ali à ração, a uma área ali onde elas podem caminhar, interagir umas com as outras e não causa tanto estresse, né, nessas aves. Aí tem os sistemas de criação ao ar livre, né, que são sistemas de criação alternativos, como já falei. Esses sistemas aqui é o sistema de ovos free range, não sei falar, perdão aí pela pronúncia errada, não sei. Esse sistema ele permite que essas aves elas tenham acesso a uma área externa, que elas vão ficar soltas, né, durante o dia e durante a noite elas vão ser recolhidas nos alojamentos. Sempre que o tempo permitir, por exemplo, períodos chuvosos, essas coisas assim. Esse espaço, eles devem contar com uma proporção de um ninho individual para cada 5 galinhas ou em galpões com sistema de ninho coletivo. Esses ninhos, né, devem medir ali, né, um tamanho de 0,8 metros quadrados de espaço de ninho para cada 100 aves. E aí tem essa representação aí, nessa fotozinha aí, dos ovos, das galinhas soltas, as galinhas felizes. Dos ovos tradicionais que a gente compra. E no piquete, né, na área externa, a densidade deve ser permitida, né, deve ter uma densidade de 5,26 aves por metro quadrado e deve haver uma saída do galpão a cada 15 metros. E as saídas precisam ter no mínimo 46 centímetros de altura e 53 centímetros de largura. A área externa deve ser bem drenada e contar com áreas de sombra natural ou artificial, para que essas aves elas se sintam seguras e confortáveis. E aqui tem os sistemas orgânicos, né, que ele é bem parecido com aquele sistema de galinha caipira que a gente conhece, né, que é uma produção orgânica, onde essas aves elas têm acesso total a uma área externa na parte do dia e sempre são recolhidas aos galpões à noite. Elas têm uma dieta, né, balanceada, com ingredientes que devem ser totalmente livres de agrotóxicos, produtos químicos ou insumos transgênicos. Precisam ser, portanto, na sua maioria, orgânicos também. Aí essas galinhas aí, elas produzem aqueles ovos orgânicos, que é praticamente a mesma coisa desse outro sistema de ovos. Aí, né, deve também ter uma melhoria nas instalações, né, eles buscam como avanço, né, tem sempre uma melhoria tanto no enriquecimento ambiental ali, como na iluminação, na qualidade do ar. No enriquecimento ambiental, né, sempre fazer a inclusão de puleiros, ninhos, e também um material ali de forragem ali para que essas galinhas se sintam mais confortáveis. E a questão da luz, né, fazer uma manipulação da luz, que é o que pode influenciar também no bem-estar dessas aves, e também regular o ciclo reprodutivo, reduzindo esse estresse. Na questão da qualidade do ar, oferecer, né, sistemas de ventilação eficientes, garantindo um ambiente com boa qualidade do ar, principalmente naquelas galinhas que são criadas, né, soltas, aí, como eu falei, mas só dentro dos galpões, né? Dentro dos galpões, não tem acesso à área externa, né? É bem legal que tenha esse sistema de ventilação, para que diminui, né, tanto a incidência de doenças respiratórias, também como o estresse, o calor, né? Densidade de alojamento, treinamento de funcionários e monitoramento da saúde. A redução da densidade de alojamento proporciona mais espaço, né? Proporcionando mais espaço para cada ave, sem que elas fiquem tumultuadas, vai diminuir estresse e risco de lesões. É importante também que esses funcionários que vão manejar essas aves, eles tenham uma capacitação, né? Para que
essas áreas sejam manipuladas de uma forma correta e humanitária, né? E a questão do monitoramento da saúde, a implementação de programas de monitoramento de saúde, detecção precoce de doenças e também para adotar medidas preventivas. E também os métodos de abate mais humanitários, como foi falado pelos colegas anteriormente, fazendo o desenvolvimento de métodos de abate que causem mínimo sofrimento às aves e também, né, porque se essas aves, né, elas tiverem bastante estressadas ali antes do abate também, isso vai influenciar sim na qualidade da carne. Então é interessante que faça um método de abate mais humanitário ali, por exemplo. E o transporte adequado, essas aves devem ser transportadas de maneira adequada, né, até a abatedouro para reduzir ali o estresse. Que nem eu falei anteriormente, né, a questão do estresse ali, até porque vai afetar também a qualidade da carne. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero que gostem da apresentação. E é isso. Foi lindo. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal.